Fala pessoal, beleza? Fisioterapeuta Geraldo Silva mais uma vez por aqui e hoje com a camisa do maior time do universo. E isso não é uma questão de opinião, é uma questão de fato e eu não quero saber de discussão, certo? Hoje o assunto que eu quero tratar com vocês aí é falar um pouco aí sobre contratura muscular e pontos gatilhos aí, aquela dor que acompanha as pessoas por muito tempo e às vezes as pessoas aprendem a conviver porque não conseguem resolver o problema, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e antes de começar o vídeo de fato, eu peço para vocês aí já curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para toda vez que eu tiver alguma novidade que o YouTube notifique vocês aí, beleza? Estão prontos? Já fizeram o que eu falei? Então, segue o jogo, vamos lá. Bom, antes de entrar no assunto ponto gatilho, que é o ponto principal desse vídeo, eu vou tentar explicar para vocês de forma mais simples possível como ocorre a contratura muscular, que são delas aí que se originam, né, os pontos gatilhos. Vamos tentar ser simples aqui. Vamos imaginar que as minhas duas mãos aqui são um músculo e meus dedos são as fibras, né? Os músculos ele tem fibras que deslizam entre si. Então vamos imaginar que meus dedos são essas fibras e a contração muscular acontece da seguinte forma: o cérebro manda o estímulo de contração, o músculo contrai e depois disso ele relaxa. A contratura muscular ocorre quando essa contração muscular fica por um determinado tempo ou ocorre de determinada forma que a partir do momento do estímulo de relaxamento, essa fibra muscular não relaxa por completo e ela fica ali travada ali por algum motivo específico que eu vou dar alguns deles aí mais pra frente, certo? Essa contratura muscular muitas vezes pode resultar num ponto gatilho. E o que é esse ponto gatilho? Por que ocorre? Por que dói essa porcaria? É o que eu vou tentar explicar para vocês agora. Quando as fibras musculares aí se contraem e entram em contratura, não conseguem voltar, muitas vezes elas causam o que eu vou chamar para vocês aí de um nó na fibra muscular. Vamos ter em mente também que dentro dessas fibras musculares nós temos vasos sanguíneos e fibras nervosas. Então, a partir do momento que essas fibras musculares dão um nó, esses vasos sanguíneos também dão um nó e as fibras nervosas também dão um nó. O vaso sanguíneo dando um nó, ele dificulta aí o aporte sanguíneo da região muscular, o que dificulta a recuperação dessa fibra. E a fibra nervosa, a partir do momento que ela dá um nó, ela manda um estímulo para o cérebro de dor e ele entende isso como dor muitas vezes no local da onde há o problema, da onde está aquele ponto, ou muitas vezes ele entende como dor num local distante da região inicial do problema, certo? Por isso que eles são pontos gatilhos, porque muitas vezes eles disparam a dor do ponto inicial para uma outra região. Aí as pessoas tratam aquela outra região que está dolorida e não resolve nunca e não resolve nunca. Muitas vezes pode ser porque ela tem um ponto gatilho ali. A partir do momento que esse ponto gatilho é dissolvido, a dor da pessoa melhora muito, beleza? Por isso é importante aí passar com o fisioterapeuta. Com certeza ele vai saber te orientar aí quando a dor que você tem é de causa tensional, né? É causa de ponto gatilho, e vai evitar de você ficar tomando um monte de remédio aí, né? Que você tá arrebentando com o seu rim, sendo que você poderia tratar o seu ponto gatilho ali de forma pontual, já resolver esse problema e fortalecer a musculatura para que isso não ocorra mais uma vez, né? Então vamos para o próximo assunto aí. Vamos falar sobre as causas dos pontos gatilhos, né? Eu acabei de explicar para vocês aí o porquê dói, você já entendeu e tal e tudo mais, tá falando, pô, beleza, já entendi o porquê dói, mas o que causa essa porcaria que não me larga, né? Então, eu vou falar para vocês das três principais causas aí, né? As três causas mais comuns dos pontos gatilhos, para vocês verem se algumas dessas aí pode se encaixar nos sintomas aí que você está sentindo aí no momento, beleza? Uma causa comum de se acontecer é a causa por fadiga. Por exemplo, você dá um estímulo muscular por muito tempo. Quer ver? Para ficar mais simples, eu não vou ficar falando de forma tão científica. Imagina que você é um cara que trabalha com TI e tá ali mexendo no computador, muitas vezes falando no telefone, fica naquela posição ali por muito tempo, trapézio tensionado, pescoço aqui também tensionado, e você falando e resolvendo problemas e tudo mais.
E quando você termina o seu momento de trabalho, você está naquela posição ali há muito tempo, nem percebe, né? Está tão acostumado que você nem percebe. Quando você termina o seu horário de trabalho, que você vai para casa, você relaxa a musculatura, vai para casa, só que porém você às vezes não percebe, mas as fibras musculares ali, elas não relaxaram por total, né? Por completo. E isso pode causar um ponto gatilho. Então muitas vezes as pessoas desenvolve esse ponto gatilho aí no trapézio, por exemplo, e esse ponto gatilho ele resulta em dor aqui atrás da nuca, aqui, né, na região da nuca, atrás da orelha e nas têmporas. A pessoa sofre por dor de cabeça por muito tempo e não consegue entender o porquê. Toma remédio de dor de cabeça, melhora na hora, mas depois volta, né? Então, muitas vezes pode estar relacionado à fadiga, certo? Também é relacionado à fadiga, nós podemos ter esse tipo de dor lombar também. A pessoa que anda demais, fica muito tempo em pé ou fica muito tempo sentado, que quando a pessoa levanta pode sentir uma fisgada, ou então pela pessoa manter aquela musculatura contraída por muito tempo, essa musculatura não relaxa mais e ela começa a sentir aquela dor lombar. E dor lombar é uma dor muito comum, né? Estudos dizem aí que pelo menos 80% das pessoas vão sofrer de dor lombar em algum momento da vida. Uma outra causa comum aí para se desenvolver pontos gatilhos é a causa emocional. Às vezes a pessoa tem uma causa de uma carga de estresse muito grande durante o dia, durante o trabalho, e acaba tensionando demais. É clássico, né? A pessoa que sofre muito estresse, ela tem um trapézio duro igual uma pedra, né? Então muitas vezes a pessoa desenvolve pontos gatilhos no trapézio e isso resulta em dor aqui na nuca, atrás da cabeça, atrás das orelhas, aqui nas têmporas, e a pessoa toma remédio de dor de cabeça, melhora na hora e depois volta. É clássico. Muitas vezes aí o fator emocional desenvolve um ponto gatilho numa determinada porção ali, numa determinada região do trapézio, e isso irradia para a cabeça. Uma outra causa comum também de pontos gatilhos aí é a causa visceral. Por exemplo, uma pessoa que sofre de gastrite, muitas vezes ela sente uma dor irradiada no ombro, né? Ela desenvolve nódulos de tensão ali na região do ombro, região posterior ali. Então a pessoa às vezes trata aquela localidade do ombro e trata e não resolve, ou resolve no momento, mas depois de um determinado tempo aí essa dor volta. Provavelmente porque a pessoa não está tratando a causa do problema, ela está tratando o sintoma, que são os pontos gatilhos. E aí pode acontecer até uma cascata. A pessoa tem uma gastrite, desenvolve um ponto gatilho na região aqui da escápula, aqui no infraespinhal. Esse infraespinhal ele tem um ponto gatilho aqui que ele irradia a dor para todo o braço, né? Às vezes a pessoa sente aquela dor cansada, aquela sensação de choque. A pessoa acha que está infartando por um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, aquela sensação que não passa. Às vezes trata o ponto gatilho, encontra um fisioterapeuta, ele pensa, pô, deve ser ponto gatilho, ele trata, resolve, mas volta, porque a causa principal é a gastrite. Então é importante que se trate a causa principal do problema. Não adianta a gente ficar só tratando o sintoma. A gente tem uma dor crônica, dor lombar, por exemplo, a gente só ficar tratando ali a região lombar, e a gente não procurar saber o que está causando aquela dor, certo? Então vamos se conscientizar aí que isso pode ajudar muito vocês aí durante a vida, beleza? Então é isso. Pessoal, antes de terminar esse vídeo eu queria falar para vocês aí os músculos mais comuns aí que a gente pega com ponto gatilho durante a nossa prática clínica, certo? Só para talvez um desses seja o de vocês, olha só que chique. Então eu não poderia deixar de passar essa informação. Bom, os principais músculos que a gente pega com ponto gatilho aí durante os nossos atendimentos são o trapézio, o quadrado lombar, o glúteo, o masseter, o infraespinhal e a panturrilha. Bom, o trapézio é o clássico, né? Ponto gatilho no trapézio, a dor irradia para trás da orelha, região de nuca e lateral aqui nas têmporas. O quadrado lombar, muitas vezes, quando ele tem um ponto gatilho, a dor irradia para a região superior de glúteo e lateral do quadril, aqui fica bem em cima, na região lateral do quadril. Também bem comum a gente pegar nos nossos atendimentos aí ponto gatilho em glúteo, e esse assusta muito as pessoas, né? Porque
Às vezes a pessoa tem um ponto gatilho no glúteo, essa dor é ali irradiada na região posterior da coxa e no começo da panturrilha ali, ou então na região lateral da coxa e pega a lateral da canela, a pessoa já acha que é nervo ciático, que vai ter que operar e que não sei o que meu amigo ficou de cadeira de roda e essas paradas todas aí, esse papo deprê, né? Outro músculo também comum que assusta muito as pessoas também com ponto gatilho neles é o infraespinhal que eu acabei de falar, né? O músculo que quando ele tem um ponto gatilho, ele irradia dor pro braço inteiro, a pessoa sente formigamento, acha que está infartando e tudo mais, e nem sempre é, certo? Outro músculo também é o masseter, né? Quando a pessoa tem um ponto gatilho no masseter, a dor é irradiada para os dentes aqui, a pessoa sofre, vai no dentista, faz canal, arranca dente, resolve na hora e depois a dor volta, porque às vezes só dissolvendo esse ponto gatilho no masseter o problema já poderia ser resolvido. E outro músculo comum também que a gente pega é a panturrilha, né? Geralmente para quem anda muito ou para quem corre, atleta de final de semana. E a panturrilha, como ele é um músculo muito grande, em determinados pontos da panturrilha, quando você tem um ponto gatilho, a dor é irradiada para regiões diferentes. Por exemplo, num determinado ponto você irradia a dor para a região do arco do pé. Num outro ponto você irradia para a região do calcanhar. No outro ponto você irradia para a região do hálux, ali, o famoso dedão. Às vezes a pessoa fica tratando aquilo ali, acha que é fascite plantar e tudo mais. Trata e nunca resolve. Talvez se a pessoa subisse um pouquinho e tratasse a panturrilha, o problema estaria resolvido, certo? Agora sim, terminei. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima e tamo junto.